2, 3, 4, 5, 6. Luciano, tecladista, Léo Camargo, Marcos Tristão. Eu decidi, depois de muito tempo, sem fazer um ao vivo, mas me sinto na obrigação de fazer esclarecimentos, porque estou vendo uma parte, não muito grande, mas pequena, de promoção, de linchamento à reforma administrativa e, por conseguinte, ao próprio prefeito Vitor. Primeiro, há um complexo de inferioridade da parte de alguns que analisam o seguinte: consta na reforma administrativa um aumento para os secretários, subsecretários, gerentes. Se contar, não chega a 50 pessoas. 50 pessoas vão receber este aumento. Mas o funcionalismo, o efetivo, ele corresponde a quase 6.000 pessoas. Primeiro, a comunicação da prefeitura não está, vamos dizer assim, correspondendo no sentido de explicar a reforma administrativa como tem que ser explicada, como eu entendo. Eu fui secretário de comunicação no primeiro governo do Roberto Valadão, nos anos 80. Primeiro fez a estrutura administrativa e depois fez um plano de cargo e salário, e isso demorou quase 2 anos. Ele teve um mandato tampão de 6. Foi o Wilson Márcio Depes quem fez. Foi o melhor, considerado até hoje o melhor plano de cargo e salário para os funcionários. O prefeito tem 3 meses e não pode, Mansur, meu amigo, o Igor Mansur, a quem eu admiro, não vou deixar de admirar, escrevi um artigo e não descrevo. Ou seja, não volto atrás, a menos que ele mereça que eu volte atrás. Por ter uma inteligência maior do que a média, simplesmente, eu acredito que não seja dolosamente, escraviza as menores. Tenho a coragem de dizer: eu não piso no palácio porque eu sou parlamentar. É isso que eu li. Eu sou parlamentar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, então não pisa no palácio. Como se essa regra fosse constitucional, inclusive, que o executivo não pode ir no legislativo, o legislativo não pode. Não, mas era para explicar uma matéria legislativa. Para explicar, pode explicar, pô. Aí, quer dizer, mas respeito os meus colegas. Respeita nada. Não respeita nada. Ele está dizendo o seguinte: eu sou bom, eu sou puro, eu não piso no palácio. Mas se os meus colegas quiserem serem impuros, serem qualquer um, então que pisem no palácio. Isso é uma falácia, mesmo vindo do Mansur. Aí o Mansur: não, eu não quero falar sobre a matéria. Aí depois chega e diz: este ponto aqui não passa, este aqui de abono aos nomeados comissionados, isso aqui não passa. E não lê e não estuda neste caso, porque se não passar, vale a lei anterior do Castiglione, que o abono é maior do que o do Vitor. Pô, que inteligência é essa, pô? Então faz uma confusão para jogar para a plateia, e essa plateia, Mansur, não é sua. O seu público é o outro, o seu público é igual o meu, que procura entender e não jogar situações para confundir. O Lube já foi lá no outro portal: não, nós estamos com vocês quem? Gente que nem é funcionário.
simplesmente porque o bairrismo maléfico, o bairrismo maligno, né, o complexo de inferioridade não permite que nós tenhamos secretários de outras paragens. Agora, vai dar certo? Tem que dar o tempo para saber se vai dar certo. Já tivemos secretário do Rio de Janeiro, já tivemos secretário da Grande Vitória, em vários governos. Bem, mas por que isso acontece com o Vitor? Isso acontece com o Vitor porque ele é aquele bonzinho democrático. Tem que fazer igual o Mansur falou mesmo, dar uma porrada na mesa e não ser democrático mais. Os caras não querem entender, não adianta explicar, pô. Reforma administrativa é a estrutura, o modelo de gestão que o prefeito precisa para poder agir de forma legítima nas demais demandas, inclusive para a criação do plano cargo-salário. E isso é uma coisa definitiva, não é negócio de fazer na orelhada, só para poder, não, dá um aumento aqui assim, dá um aumento, uma abono aqui assim para todo mundo, para os 6.000 funcionários. Isso é burrice, isto é uma vergonha, inclusive, fazer essa inalação. Todo mundo lutou pela governabilidade de Castiglione, de Ferraz. Ferraz nem pedia, ele obrigava a pessoa a dar governabilidade a ele, né? Valadão, todo mundo deu governabilidade para os prefeitos anteriores, ruins. Aí um jovem consegue 60.000 votos em 3 meses, 3 meses em meio a caos. Honesto, não é corrupto. Isso deveria já dar crédito a ele. Mas Jackson, a gente queria que fosse só nós cachoeirenses aqui. Quem é que vai querer ser secretário para ganhar 5.000 reais? Para ter responsabilidade de governar no seu setor uma cidade? Quando o senhor Igner Mansur foi secretário de Hélio Carlos Magalhães e Gilson Carone, o secretário tinha um status tanto salarial como de prestígio 4 vezes mais do que o vereador de hoje. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E tem questão pessoal nessa questão do Mansur, que quer mostrar que a sua inteligência pode escravizar as outras. E eu não vou entrar nesse mérito pessoal. Não vou, mas é burrice. Aquelas pessoas, não, o secretário, ele vai ganhar um aumento, e nós efetivos, vocês têm que reivindicar junto ao sindicato, e junto, seja de que forma for, para criar um plano de cargo e salário que não é feito e não pode ser feito na coxa. Isso demora tempo, porque tem impacto orçamentário de uma forma tal que isso vale para os 4 mandatos. Tem que dar com segurança, tem que fazer estudo permanente. Uma reforma administrativa não. Olha aqui, você tem o seu organograma, é o que você precisa. Sem mesquinharia. São secretários forasteiros. Olha, a maioria é cachoeirense, a maioria tem secretários, servidores efetivos que são secretários, mas isso ninguém fala. Agora, ele não é corrupto, como o Ari está falando aí, ele não é corrupto, ele está bem intencionado, só que me desculpa, Vitor, você é um ingênuo, um inocente, achando que a Câmara nova é nova.
enquanto que as pessoas estão ligadas em fazer política e politicagem. Não querem saber nada de plano de cargo. E quem mais fica, vamos dizer assim, enchendo o saco, não são nem os funcionários. E alguns bestões, alguns burros, ficam ainda fazendo gracinha contra o prefeito, e quando sofrer um revés administrativo, não pode reclamar. Vocês têm regras para seguir. Como um jornalista tem regras para poder seguir, como o policial tem, como todo mundo tem. Mas não, vocês estão presos a 2 pontos: o abono que os que moram fora não podem receber, e o aumento que eles podem receber, mas não devem, segundo vocês. Mas ninguém quer saber do saldo final. Qual é o saldo final da reforma administrativa? 500 milhão de economia ano. Não vale. Está dando aumento, mas mesmo que esteja economizando 500 milhão, a gente tem inveja. Nós estamos de birra. Eles não podem receber aumento nenhum. Eles estão de fora. Num mundo globalizado, de internet, de vida digital, se você fosse convidado, você que está me ouvindo aí, até o próprio Ari, seja a Marília Henrique, se você for convidado por um município, seja Vargem Alta, seja como o nosso Danilo de Oliveira, o contador de Cachoeira do Mirim, é secretário de Finanças de Vargem Alta. Os outros, se você fosse convidado para ser secretário de Vitória e tendo capacidade para tal, você, não vou aceitar, porque eu não sou de Vitória, eu não moro em Vitória. Que lógica é essa? Isto não é argumento. Meu amigo Leandro Vieira falou assim: eu amo o Valadão. Eu amo o Valadão porque ele já chegou em 3 meses, deu um abono aqui, já deu um aumento, foi maravilhoso. Maravilhoso, teve intervenção federal, acabou perdendo, foi banido da política porque ficou inelegível por conta vamos dizer assim, das mazelas burocráticas da prefeitura, porque fez tudo errado no segundo mandato, não no primeiro, no segundo mandato. Aí você não quer saber, né? Não, é que ele se exploda por lá, que Vitor se exploda, mas primeiro nós, depois os outros. Tem que fazer certo. Ele se propôs a fazer certo. Ele nunca disse que não vai fazer plano de cargo e salário, pelo contrário, ele anunciou junto com a reforma administrativa, só para você entender, porque estão vendendo errado para você. E o Mansur deveria, por que eu estou falando Mansur? Porque o Mansur é politicamente correto, intelectual, tudo certinho, me representa e tal, o que ele falar é isto, mas nem sempre é assim não, ele também erra. Reforma administrativa, vou tentar explicar de modo grosso. Reforma administrativa é o seu modelo de gestão. Ele está pedindo: me dê este modelo de gestão que eu vou administrar para vocês, e não inverter as demandas, as apêndices, as demais coisas vão ser acrescentadas, mas o cara tem que ter um modelo. Mas esse modelo, ele está contemplando 50 pessoas num aumento, não, ele está economizando 500 milhão, mas a gente queria que ele não desse aumento não, porque a gente se sente melhor. Vocês estão de brincadeira, não estão? Vereador cair nessa está de brincadeira também, não está? E outra coisa, vereador que tiver vício de fazer moeda de troca para poder aprovar projeto, e o Mansur contribui com isso, porque ao criar uma confusão mental e não ser explicativo, não, esse artigo aqui não passa,
esse abono. O abono da estrutura anterior é maior do que este abono que o Vitor está dando. Gente, olha, eu não deveria ser prefeito, não vou ser prefeito, não quero ser prefeito, eu não quero ser. Sabe por quê? Porque se eu fosse, seria diferente. Se porventura este assunto virasse conto de fada entre aqueles que são ineptos e inaptos, sabe o que eu faria? Tudo bem, eu vou gerir com a estrutura anterior. Eu vou retirar o projeto e vou fazer gestão com a estrutura anterior. Não vou economizar meio milhão, vou utilizar o abono que é maior do que este que eu estou colocando por preciosismo, que não precisava colocar, e administro com o anterior, e deixo o vereador, deixa aí o Mansur chupando o dedo, outros aí que estão acompanhando chupando o dedo, e segue a carroça. Eu estou estupefato com gente com curso superior e até mesmo funcionários efetivos não saberem o que é uma reforma administrativa e o que é plano de cargos e salários. Plano de cargos e salários já foi comunicado ao Jonathan, já foi publicado inclusive, que já está em curso. Afinal de contas, o que é? Vocês estão com inveja? Vou falar uma coisa em particular para vocês. Jacques, você está defendendo por quê? Primeiro que eu defendi a eleição dele desde o início. Levei um amigo meu, que deve estar me assistindo agora, para pedir a ele, ao prefeito, que desse 6 meses de uma gratificação, algo melhor, que pudesse ajudá-lo. Sabe qual a resposta que eu recebi? Não. Tinha mais outros, que eu não vou citar nome para poder proteger, que estão aqui. Eu fiz 3 pedidos relacionados a pessoas que não são ligados a meus familiares, pessoas que vieram a mim necessitadas. Eu fui lá. Qual a resposta? Não. Então eu tenho propriedade para poder falar. Recebi não e estou defendendo a si mesmo, porque eu não gosto de covardia. Eu não gosto de covardia. Reforma administrativa, o presidente do sindicato está me explicando aqui, né, chovendo no molhado. Eu estou explicando exatamente isso. Reforma administrativa, sabe o que os vereadores estão fazendo? Como faziam? Olha, pela governabilidade, nós votavam coisas indecentes para Castiglione. Pela governabilidade, a gente vai apoiar. E isso eu não estou vendo por parte dos vereadores e de pessoas que fazem parte do governo, que deveriam defender. Eu não faço parte do governo para ficar defendendo. Eu estou defendendo por questão de honra e porque eu não gosto de ver injustiça. Reforma administrativa, eu vou repetir novamente, uma coisa que o governo não faz. Reforma administrativa é o modelo estrutural que o prefeito está pedindo para poder administrar, fazer a sua gestão. Isto é reforma administrativa. Você tendo a estrutura, o organograma, as atribuições, os requisitos deste modelo, você parte para as demais demandas. Vamos fazer um plano de cargo, salário, a partir da estrutura administrativa. Porque o Vitor não vai querer sofrer intervenção federal, nem de Ministério Público, e nem ficar inelegível fazendo coisas burocraticamente, burramente. Mas vocês gostariam que isso acontecesse, né? Isso é uma sacanagem. Então,
Não vem com essa lorota não, seja Mansur, seja Lube, seja Miranda, seja Renata, seja quem for. Só porque tem agrupamento político, vamos politizar agora, nós vamos politizar essa questão da reforma administrativa? Não vamos deixar de administrar não. Vitor, vou te dar um conselho, se ficarem com essa onda, retira o projeto. Eu sei que você não ouve, né? A gente não tem essa relação para você me ouvir. Retira o projeto e aplica do Castiglione, que não tem economia nenhuma e é muito mais ampla do que esta. Permite tudo, até roubar como ele roubou. E não fica aí, deixa esse pessoal falando sozinho. Querem valorizar. Isso chama de valorização de passe. Opa, chegou um projeto aqui que para o prefeito é importante, né? Ele tem que administrar com esse projeto. Vamos fazer uma coxa de retalho. Mansur, esse aqui não pode, isso aqui é imoral para os cachoeirenses. Vamos tirar esse abono aqui. Aí o abono do Castiglione é maior. Pô, 50 comissionados vão ter aumento, né? Não, né? E os efetivos? Os efetivos, seu canalha, ou seus canalhas, é o plano de cargo e salário, não tem nada a ver com reforma administrativa, não. É feita a partir da reforma administrativa que dá poderes ao prefeito de agir. Eu estou cansado já disso, de ficar vendo. E tem gente que vem no meu mural porque é para dar ibope, para poder escrever besteirinha em enigma ou em euforia de ironia. Comigo não, pô. Vai fazendo o seu mural, pô. Se for uma coisa fundamentada, se for uma coisa legal, uma coisa bacana, com dialética, né? Com tese, antítese, né? Com boa argumentação, boa retórica, perfeito. Perfeito. Mas não façam covardia com quem está entrando agora. E eu digo que é inocente, é ingênuo, fez uma campanha que eu creio até que ele não pensava que fosse prefeito, aí precisa da ajuda dos formadores de opinião da gente, aí fica lá alguns na cama com beicinho, porque não me atendeu em 3 cargos, né? Vou dificultar aqui. Eu estou cansado de ver isso. Cansado. O Mansur não precisa, é independente. Mas independente para fazer maldade? Eu não quero nem saber nesse negócio aí, se alguém pensa, olha, e vou dizer, eu poderia estar passando vergonha agora. Sabe por quê? Eu devo ao Mansur R$500, que ele me emprestou há algum tempo. Ele poderia falar assim, pô, já que você é um cara de pau, está me devendo R$500 e está falando, R$500, claro, eu tenho um prazo para pagar e vou te pagar, Mansur. Mas sua assessoria é ruim, é horrível. E entra, e eu não sou rico. Por que eu precisei de R$500? Precisei urgentemente. Marco Tristão, às vezes precisa, que é o diretor da Folha, para resolver um negócio imediato. Eu vivo com uma água e atravesso o deserto. Vergonha é roubar e fazer covardia como estão fazendo. Eu sei falar como o apóstolo Paulo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque eu sei viver com muito. Às vezes eu tenho muito, às vezes eu tenho mais ou menos, às vezes eu não tenho nada, mas eu sei viver da mesma forma. Então, ficar fazendo esse joguinho, só porque o rapaz, vou chamar de rapaz que é mais novo do que eu, né? Só porque o rapaz está querendo fazer algo puramente, se você conversar com ele, você vai ver que é puramente. Ele não é velhaco, igual o Ferraço não. Ele não é malandro, igual o Castiglione foi, não. Ele não é macaco velho, igual o Valadão não.
ou já foi. Aí vocês querem sacanear esse cara num momento que é o maior escândalo de corrupção do país sem fim. Acontece quando você encontra um diamante para você lapidar, aí você quer tentar destruir esse diamante. Vamos ajudá-lo, pô. É difícil ajudar, né? É melhor fazer maldade, né? É melhor mostrar que é o tal, né? E vamos, pô, fraquinho, né? Não é o Ferraço. Se é o Ferraço, o Mansur não dava um tapa na mesa, não, dava uma porrada na mesa. E uma porrada no cara que ainda contradizesse ele. Parece que vocês querem um prefeito assim. Aí, um prefeito pacífico, um prefeito que montou o que ele entende que é o melhor, mas já pode ser o pior. Se for o pior, existem elementos. A própria Câmara abre uma SEI, abre uma CPI, afasta. Mas não querem dar para ele a credencial da governabilidade para ele poder atuar? Boa tarde, Eliana Cardoso. Então, vamos parar com essa brincadeira. E ainda ficam criticando o sindicato, porque o sindicato entendeu a explicação do prefeito, que o plano de cargo e salário vai acontecer, e explicou a reforma administrativa que está lá para ser aprovada, porque depende da Câmara aprovar. Ué, o sindicato está certo. Se a reforma ela é decente, ele está certo. E se ele sabe e conversou que vai ter o plano de cargo e salário paralelamente a esse modelo de administração, ótimo. Professor precisa de aumento, está defasado. Todas as categorias, contratados, seletistas, está tudo defasado. Agora, é culpa do Vitor, nesses 3 meses, por tudo estar assim? Para com esse recalque, pare com esse complexo de inferioridade, de que os de fora são 5. Os de fora não podem e tal. Que recalque é esse? Eu não tenho recalque, eu não sou inferior a eles. Eu simplesmente, se eu fosse convidado, eu não iria ser secretário, como já fui convidado várias vezes, sem falsa modéstia, e só fui uma vez só, nos anos 80. Então, esse negócio de ficar fazendo filosofias vãs, forasteiros, não pode, essa bona aqui, Mansur fala, essa bona aqui, isso aqui não passa. Então aplica do Castiglione, então, que é maior. Então, por que secretário de fora? Teve secretário, o José Ferreira perguntou, por que secretário de fora? Não temos pessoas. Tem a quem aceite? Você acha por acaso que muitas pessoas não foram convidadas? Quem quer ganhar 5 mil reais para ser secretário? José Ferreira. Valadão trouxe secretário do Rio de Janeiro, que trouxesse de Curitiba, de São Paulo, gente capacitada. Aqui em Cachoeiro não tem, não. Aí pronto, vou falar então. Aqui em Cachoeiro não tem. Não tem pessoas capacitadas para receber 5 mil, não tem não. Mas se for um salário adequado, é provável que alguém deixe o seu escritório de especialidade. Um Wilson Márcio Deppes, convida um Wilson Márcio Deppes para ser secretário, para ver se ele quer. Ele vai deixar o escritório de advocacia dele, pede um Luciano Cortez para ser secretário, se ele quer. Espera aí, pô. E outra coisa, secretário é cargo de confiança. Vocês estão brincando. É livre nomeação. Só não pode nomear irmão, irmã, mãe, pai. Mas se é de confiança, é de confiança. Pá. Os requisitos não estão aí, não. Essa lenga-lenga, não, porque de fora nós não temos aqui. Não, nós não temos aqui. Para ganhar 5 mil reais, nós não temos aqui.
Se botar um salário de 15 mil, talvez alguém saia do escritório especializado dele, de engenharia, de advocacia, a medicina dele, e venha se dedicar exclusivamente para poder coordenar a área dele em Cachoeira do Mirim de 200 mil habitantes. Mas para ganhar 5 mil não tem não. Tem sim, gente desempregada, mas não qualificada e não de confiança do prefeito. Mas o prefeito, antes de formar esse secretariado, convidou muita gente. Eu não vou dizer que não. Como convidou gente de Cachoeiro, mas quem quer? Quem quer deixar a sua especialidade? Quem quer deixar a sua condição para poder vir ser secretário e sofrer a porrinhação e críticas e denúncias infundadas às vezes, fundadas às vezes, e ficar à mercê do Ministério Público, de ficar respondendo. A procuradora Ângela Barbosa só vive em reunião com o Ministério Público, tendo que explicar isso e aquilo. Tem 3 meses. Vai ser ordenador de despesa lá na prefeitura para ficar respondendo o processo? A interveniência, inclusive, de incompetência da parte do Ministério Público. Só falta o Ministério Público entrar lá naquela Câmara, sentar no lugar do Alexandre Bastos e dizer: olha, eu vou coordenar aqui para poder ficar tudo certinho de acordo com a promotoria. A prefeitura tem que ser de acordo com a promotoria. Vamos fazer um ajuste de conduta. Virou essa farra. Então, olha, não vem com historinha para mim não. Não vem com essa historinha, essa birrinha, porque não recebeu o cargo, porque pediu, porque não entrou, por causa disso e tal. Tem 3 meses. Tem muita água para rolar. Se o Vitor for incompetente, a incompetência foi dada a ele para a estrutura que ele pediu, e ele vai sofrer as consequências. Mas já querer fazer moeda de troca, jogo logo no início. Mas eu sei, a maioria dos vereadores não estão nessa rotação. Eu só estou falando do Mansur, porque o Mansur foi o único a se manifestar para poder todo mundo bater palma. Ele me representa. Realmente, os secretários não precisam receber aumento. Esse abono aqui também não precisa e tal. Então usa o abono do Castiglione e não economiza $500 mil como ele está economizando. Isso ninguém vê, ninguém fala. O prefeito fez livre nomeação, tem gente, de outras paragens, de outros lugares e tal, Eu poderia até dizer o seguinte: tem gente dos Estados Unidos, dos Estados Unidos competente, que poderia, se quisesse, vir, mas claro que não vai vir com esse salário. Mas, tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Rússia, tem um secretariado, mas não são de Cachoeira, são forasteiros. Newton Braga, Rubem Braga, tratariam assim, será? De forma hospitaleira, entre aspas, as pessoas que vêm de fora? E por acaso Rubem Braga, Roberto Carlos, Gécio Valadão, Sérgio Sampaio também, eles foram forasteiros porque começaram as carreiras e desenvolveram no Rio de Janeiro? É assim que nós temos que tratar? Zé Ferreira me disse assim: o que mais está pegando é o abono, não tem como tirar ele da reforma. Se tirar, Zé Ferreira, você prefere economia ou você prefere gastar mais? Se você preferir gastar mais, o abono aí fica valendo um abono que é constituído pelo Carlos Castiglione. Ele é maior, o abono é maior do que o que está listado ali. Você acha que tem algum bobo? Ele quis ser transparente. Ele colocou o abono ali menor do que o anterior. Mas ele poderia ficar quieto, suprimir esse artigo e deixar aplicar o do Castiglione, que é maior. Mas ele quer economizar. Eu volto a repetir: que conta que vocês estão fazendo, afinal de contas? Bem, qual é a conta? O município precisa economizar para poder ter custeio, para poder ter obras e realizar as coisas. Então, afinal de contas, você tem que perguntar isso: afinal de contas, essa reforma, ela traz mais gasto, desperdício, ou ela economiza? Ela economiza
500 mil por ano. É isso que eu quero saber. Eu não quero saber de secretário, se ele está recebendo 4, estão recebendo abono, ou a questão de 50 estão recebendo um aumento. Eu não quero saber disso não, eu quero saber a economia final. Qual é a economia final? 500 mil. Isso não basta para ninguém não, não basta para vocês não. 1 milhão, 1 milhão em 2 anos. 2 milhões em 2 anos, e pode economizar mais com a máquina eficaz. Mas Castiglione fez uma estrutura de modelo dele, que foi aprovada para ele, que era completamente ampla, não exigia requisitos para ser secretários, não exigia nada, e aí foi a farra do boi, a farra da tenda, aí foi a farra da quadrilha, né? Zé Irineu, com Rodrigo Coelho, com Castiglione, os Gaviões, que vergonha, nós fomos conhecidos como os Gaviões, né, fazendo a sua mutretagem para se manter no poder. Essa reforma administrativa não é para se manter em poder. Então, um abono, só para quem me perguntou, foi o Ferreira, este abono, procura saber, este abono é menor do que o abono previsto em vigor hoje. Pois é, a Elivânia que entrou aqui agora, eu não posso repetir tudo de novo, eu não concordo com o aumento do secretário. Pô, o secretário, deixa eu dizer para você, os servidores públicos é a palma da minha mão, o secretariado é a unha da minha mão, que vão ter que fazer funcionar para que as minhas mãos possam ter abundância. Não entendeu isso ainda? Ele está pedindo. E outra coisa, como que o Valadão trouxe o cunhado dele do Rio de Janeiro, especialista em informática, que virou secretário de saúde do Rio de Janeiro, e ninguém falou nada. Nilton Andrade, da Grande Vitória, conhecidíssimo pelas manobras que faz, da Grande Vitória, mas porque o Vitor é mais transparente, é mais legal, né? Então acontece isso. Eu vou encerrar aqui agora, sabe por quê? Porque agora eu estou passando até dos limites do que eu pretendia dizer, eu já disse, vai ficar gravado e vocês ouvem aí depois. Um abraço e Deus abençoe aqueles que creem em Deus.